Chegamos a mais um final explosivo de The White Lotus e nesse vídeo comentaremos tudo sobre. Olá, personas! Muito bem-vindos a mais um vídeo da série Stone. Eu sou o Osmo e hoje falaremos sobre o final da terceira temporada de The White Lotus, na verdade, Franz. Exatamente, com spoilers sobre tudo o que aconteceu, as resoluções, mesmo que tivemos discursos contra as resoluções nesse final de The White Lotus, venhamos aqui comentar sobre tudo o que aconteceu nos núcleos. Temos aqui fotos e slides para todos os personagens dessa temporada de The White Lotus, basicamente, para a gente entender tudo o que aconteceu, o que significa, os sinais que a gente acha que a gente pegou em cada momento, o que significa, assim, as contradições da vida. Afinal, os The Wild Lotus é sobre isso, né, também. Então, a gente pode dar uma impressão geral para começar? O que a gente achou da temporada? E vocês também já deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês acham que foi uma ótima temporada, se vocês colocam ela em qual ranking perante as outras três. Pessoalmente, para mim, é a pior temporada de The Wild Lotus, mas eu gostei bastante. É uma ótima temporada, uma grandíssima temporada, mas por alguns motivos eu achei essa, que vou discorrer aqui ao longo, a pior temporada de The Wild Lotus. Não que seja ruim. Eu acho que ela tem pontos muito legais, alguns pontos até tão legais ou mais do que as outras temporadas, mas eu concordo contigo. Eu acho que, enquanto obra fechada, The White Lotus Havaí e Itália fica na frente da versão da Tailândia, né? A começar pela abertura, que eu até comecei a me afeiçoar mais com Me o afeiçoei ao passar das... longo. Também se afeiçoou, mas não dá, cara. Foi um erro muito grande não ter tido tema. Foi um erro muito grande. E eles até tocam o tema principal uma vez na série, acho que é no episódio 5 ou no episódio 6 é tocado. E a gente percebe, é tão bom o tema principal de The White Lotus. Tomara que na próxima temporada volte, queremos. Mas, então, vamos para os núcleos dessa temporada, comentando principalmente focando no último episódio. Sabemos que não comentamos os últimos, mas a gente dá uma englobada aqui para comentar mais das resoluções finais. E o primeiro, temos do Tim e da Victoria Radcliffe, que, né, nesse episódio, ele já tinha decidido no finalzinho do sétimo, Nossa, que ele ele tava iria loucaço, na verdade, né? ele decidiu que ia assassinar a família dele, né, basicamente, porque ele percebe que todo mundo ali não conseguiria viver sem o dinheiro, sem o status, né, até a Piper, que daqui a pouco a gente chega nela, ele percebe que nem ela conseguiria viver sem, só o Locke. Tirando. Exato, o Lachlan é irônico que justamente ele acaba sendo mais prejudicado e foi o único que, não, eu fico de boa. E É, claro foi o que que eu acho mais. que é complexo tirar isso de uma frase, né, tipo, a pessoa que sempre Então, teve de tudo e ela abdicar assim, eu acho. acho que encaixa no que o personagem falou, né? Que ele é um people pleaser. Ele é uma pessoa people pleaser, ele é um pleaser entre Um narcissists. agradador. Exato. Então ele é uma pessoa que gosta de agradar em um bando de narcisistas. E eu acho que pode ser justamente isso, quando ele fala, né, tipo, ele não queria decepcionar talvez o pai, não que ele realmente abandonaria, mas, né, pelo menos foi o que a série nos passou. E ele decide ali fazer uma pina colada, mortal. Então ele decide matar todo mundo, até que depois ele percebe, pô, talvez não seja a melhor das ideias, né? Matar todo mundo, talvez eu não tenha essa coragem suficiente pra matar todos, e aí ele para com tudo aquilo, todo mundo acha estranho, e ele meio que abraça de que a família dele vai conseguir viver isso, né? Tipo, ele realmente. Ele, pra mim, termina enquanto um personagem bem covarde, na verdade, né? Ele Acho que não tem mais uma teve. interpretação. Você acha que ele teve coragem? Eu acho que pode ser covardia, mas eu acho que aquele discurso do monge aí, não é um guru, né? Acho que vou chamar de monge. Acho que Daquele é monge o budista, correto. impactou bastante ele, né? Porque a gente vê que a cena final do Tim é aquela contemplação da água do mar, né? Das gotas saindo e voltando, que é o que o monge fala para ele sobre a vida. E no final ele dá um sorriso, assim, ele olha para o horizonte, então parece que pode ser covardia também, é claro. Mas pode ser que realmente ele encontrou o significado nessas palavras e conseguiu entender que, sabe, apreciar o outro lado da vida, talvez. Acho que dá para ver desse lado também. Mas eu digo covardia porque ele prefere ele não contar, ele prefere que os outros descubram por eles mesmos, sabe? Então ele vai dar ele deu os celulares ali no final, Sim, nesse né, sentido é para covardia. toda a família.
Então, uma coisa que é culpa dele, ele se exime dessa culpa. Ele fala: "Não, conseguiremos viver e é isso, sabe? E vejamos o que que vai acontecer a partir de então, porque eu não tenho coragem de tomar nenhuma ação", sabe? Então a única ação que ele iria tomar e eu acho que pra mim representa muito o arco dele ao longo da série. Ele prefere se dopar durante todos os episódios da série e se afastar de qualquer conflito, do que tomar uma decisão. E não que a decisão certa seja matar as pessoas da sua família, mas pelo menos era uma decisão. Não estou apoiando, mas era uma decisão, era um ato. Ele prefere não fazer nada. Então, ele justamente ele só dá os celulares ali no final e fala: "Pô, descubram por vocês mesmos que agora nós somos pobres". Pra mim, ele acaba com um personagem bem fraco. Não fraco narrativamente falando, mas um personagem que mostra uma Mostra sem fraqueza muito atitude, grande, né? né. Então a culpa é dele, mas ele vai deixar a família dele assim, e descubram aí, sabe. Sem É, grandes novidades. E esse ponto da descoberta da família em relação ao dinheiro foi acho que um dos grandes pontos criticados desse final de The White Lotus, de que nós não tivemos a reação das pessoas. Por mim, não me incomodou a gente não ter um momento, assim, da revelação, mas me incomoda outro lado, que é o que eu vim comentando aqui, não sei se te incomodou, antes de comentar sobre isso, não sei se te incomodou, Osmo, não ter o momento da revelação dentro da série. assim, eu acho que o final dessa temporada ele é um pouco complicado algumas coisas, porque não pode ser uma interpretação só minha, mas eu senti até um pouco meio novela esse final, assim. Então eu acho que se tivesse a reação das pessoas, ia ser uma coisa muito caricata, talvez, de mostrar, não sei. E talvez não conseguisse fechar ali em uma cena breve, sabe? Acho que É, é um ponto em aberto que, ok, cada um interpreta como quiser. Não vi problema, não. eu também acho que não, acho que realmente precisaria de mais tempo, eles precisariam ter feito antes isso tudo, e pra mim esse é o ponto negativo de grande parte dos enredos dessa temporada. Muitas coisas foram sendo enroladas pra mim, tipo, essa história do Tim estar se medicando em excesso, pra ele não sentir as coisas, eu acho que foi boa, não que foi ruim, não foi chato de acompanhar, foi divertido em muitos momentos, mas pra mim, pô, você passou, sei lá, desde o 4º episódio ele tá tomando esse lorazepam aí, e a gente não viu nada mudar em relação a isso, sabe. No final ele tentou matar a família, depois nem tentou mais, então ele pega a arma, ele fica fantasiando vários momentos, e meio que a gente não tem uma mudança, né, tipo, a gente estava vendo a gente viu uma linha muito reta, eu acho, em relação a esse personagem. Aos outros personagens, a trama dos filhos, a gente vai comentar sobre cada um, eu acho que é muito melhor trabalhada, né, a gente tem curvas, eu acho que ao longo do desenvolvimento deles. Do Tim, e até pra mim da Victoria, é muito linear. E a Victoria é uma É. ótima personagem. A Victoria, para mim, da família é que não muda nada. O Tinho ainda tem essa interpretação que ele pode. Alguma coisa pode ter impactado ele nisso tudo, essa questão do monge e tudo mais. Mas a Victoria, para mim, sai como entrou. Ela realmente, para mim, não muda nada. E ela é uma personagem super interessante, ela super viralizou nas redes. A Parker Sim, Pose sim, foi, tipo, sim. muito boa nas cenas, mas eu acho que pra mim ela é personagem que nem o Osmo comentou, ela é pra mim a mais coadjuvante da família toda, né? Então ela tá aqui pra Apesar de roubar a apoiar. cena, né? Ela é a coadjuvante que rouba a cena, mas ela tá ali, tipo, realmente como uma forma de impulsionar o enredo dos outros, do que um enredo pra si, né, porque a gente até vê vislumbres da personagem dela, então, por exemplo, o tsunami lá no 3º episódio, que ela vê, né, como sonho, que inclusive até depois eu acho que é um pouco um sonho premonitório, no sentido de que ela vê o Loki ali, e o Loki é o que quase morre da família, né. Eh, Pode até ser E nesse o Loki se sentido. vê embaixo d'água também, né? Aquela Ele se visão vê o dele reflexo, com tal qual o Buda, sabe? O que Narciso, é aquilo? ele se vê no reflexo, mas ele fala de narcisistas também. Ele se vê no reflexo e tal, mas vamos chegar lá. Mas a Victoria, pra mim, foi a personagem mais descartável da família, mesmo que ela seja muito interessante de acompanhar enquanto coadjuvante. Senti um pouco de falta dela ter um enredo próprio. Mas um personagem que eu fiquei bem satisfeito, narrativamente falando, é o Saxon. Pra mim, ele teve ótimas cenas nesse final de The White Lotus. A gente viu ali no episódio da festa,
aquela confusão no dia depois, o que poderia ter acontecido, né? O que aconteceu entre os dois irmãos? Houve a consumação de um incesto ou não, de uma relação sexual entre irmãos, e houve, né? Pelo menos alguma coisa ali, né? E ele percebe, tipo assim, o horror que é aquilo, e claro, tem uma metamorfose entre os dois, mas eu acho que isso tem muito mais a ver com o Loki do que em relação a ele. Mas ele depois percebendo quão vazio ele é, e eu acho que essa cena que ele tem esse choro aí é muito boa. Quando ele olha pro Rick e pra Chelsea, e eles estão assim, tipo, num amor, e ele percebe, pô, ela não tá ali só porque ele é um velho rico, tipo, ele realmente tem conteúdo e eu não tenho, sabe? Ele é Perceber que vazio. ele realmente. Até o que ele fala pro pai dele depois, né? Eu pus todas as bolas na sua cesta. Eu não tenho mais nada, não tenho hobbies, nada. Eu só tenho o sucesso, ele fala, né? Ele é uma pessoa vazia, que nem a Chelsea falou, e ela não falava, tipo, pra provocá-lo. Era tipo, você realmente nunca vai conseguir isso. Você tem um dinheiro, e eu acho que o nome do personagem dele, o Ser Saxon, né? Lembra muito sex. Eu acho que é muito isso, sabe? Ele tinha o prazer momentâneo, e ele tinha o prazer pela dieta, pela alimentação saudável, e por ser, tipo, um corpo escultural, ele tinha o corpo, mas ele não tem o conteúdo, né? Ele é um corpo vazio, né? Então isso é muito interessante. E ele se dando conta disso, e no final ele tá lendo um livro, se eu não me engano, é When Everything Falls Apart, né? Então, tipo, quando tudo cai ao seu redor, quando tudo cai. E eu acho que é isso, né? Ele cai todas as ideias que ele tem sobre ele mesmo. E eu acho que The White Lotus é sobre isso, né? Todos os personagens percebendo as coisas caindo e percebendo o que eles são de verdade e tal. E eu acho que pra mim é um dos personagens que isso fica mais claro ao longo da série, é do Saxon. E o quanto que ele percebe que ele é uma pessoa vazia. Concordo contigo, isso mesmo. Depois nós temos a Piper, que pra mim foi uma personagem muito intrigante. Talvez a personagem da família com mais reviravolta, porque a gente talvez imaginava que ela poderia ser o que o menininho lá da primeira temporada, o filho da família rica, poderia ser. A menina queria se desprender e a menina queria perceber que não era nada daquilo que a representava. E justamente o contrário, ela viu que ela é o luxo, que ela é, assim, a representação da família dela. Ela é revoltada em relação à família, mas quando ela percebe os demais, ela fala: não, aquilo me representa sim, eu gosto do É. luxo sim. Ela fala, E ah, é uma injustiça e não sei o quê, mas ela não quer abrir mão. ela, tipo, ela não. Ela pode ser a dentro da família dela que mais tem consciência de classe, mas nem uma consciência de classe tão avançada assim, né? Ela sabe, ah, não, no mundo as pessoas realmente têm menos do que eu. Ela pode ter Dito consciência, isso, mas não quer tomar ação. ela não vai ser a pessoa que vai tomar ação, justamente. E eu achei bem legal isso. Achei bem legal, porque eu realmente não esperava. Quando ela tá ali no monastério e ela vai começando a perceber, tipo, tá estranho, tipo, essa comida, esse quarto. Talvez seria muito melhor ficar reclamando da minha casa, né? Do que aqui um ano sem os luxos que me permeiam. Então, ela é muito a mãe dela, né? Tipo, aí por isso que eu acho que elas se conectam no final, né? Tipo, elas são muito parecidas e pode ser que a própria Victoria teve algum momento assim também, e depois ela percebeu, né? Ela fala, com essa idade não tem como mais voltar atrás, eu não tenho como viver sem isso. E a própria Piper também acho que não conseguiria viver sem. Então, muito Nenhum deles, na interessante. verdade, né? Porque é um nível social tão diferente dos demais que realmente assim acho que eles não conseguem conceber ter uma vida diferente. Justamente. Menos um, aparentemente, que é o Lachlan, ou como chamam, Loki, Olha, na série. esse passou por coisa, viu? Esse aí E passou esse, por pra coisa. mim, é o personagem mais interessante da família, no geral. Não o da série daqui a pouco eu vou falar pra mim quem é o personagem mais interessante dessa temporada de The White Lotus. Mas, pra mim, é o personagem mais interessante da família, porque é engraçado, né? E ele se vê o reflexo ali na água enquanto ele tá vomitando, e o quanto ele tenta metamorfosar-se nos demais, né? Então,
pro pai, enquanto o pai quer essa resposta, ele dá essa resposta para ele. E quando a irmã precisa de algum apoio, ele suga um pouco a personalidade da irmã, não, então eu vou ficar aqui. E em certa medida ele suga a personalidade do Saxon, então ele tá justamente assim, meio morto no final, porque ele vai tomar o shake, né? Que o Saxon E o sexo tentou. fala, não, se você quer ser um homem, você vai lá e faça e tudo mais. É o que ele faz, né? E ele quase se mata aí nesse final. Então, inclusive, nojento demais, ou nojeira, ele não lavar Meu, o liquidificador. exato, o liquidificador, tipo, sujo. Um dia, uma noite inteira sujo. Ele tem a coragem de pegar. Ah, eu vi gente falando que ele queria se sentir incluído na pina colada, gente. Que E eu horror. acho que tem um ponto aí, tem um Mas que ponto. coisa nojenta, gente. Olha que horror. Mas é nojento, é nojento. Mas, então, eu acho que talvez seja esse ponto mesmo que você trouxe, ele querer se sentir incluído na família, ele acaba sendo uma pessoa sem personalidade nenhuma, e ele está ao redor de pessoas com personalidades muito fortes, né? Com pessoas com Exatamente. personalidades muito vibrantes, então ele suga um pouco disso em determinada medida, ele é um pouco de cada pessoa. Então a É, gente o que ele conhece falou que muito ele é pouco um, dele no final das contas. um agradador é realmente verdade, porque tudo que ele faz realmente é para agradar. Essa coisa também dele se metamorfosear nas pessoas é porque ele quer que se agregar às pessoas, né? E tentar ser igual a elas, tentar realmente ficar junto delas. A pessoa que ele mais tentava era o Saxon, tem essa relação dele estreia com os irmãos, porque assim, Sim. acho que não houve nenhuma investida com a irmã como foi com o irmão dele, mas essa coisa dele, eu quero ficar aqui com você e tudo Mas tinha o mais, clima, né? também meio estranha. Exato, exatamente. Então, não sei. Essa parte realmente. Porque eu acho que essas coisas de metamorfose, assim, tem muito um quê sexual, né? Tipo, de você querer muito o outro, e enquanto é uma atração sexual. Eu acho que, não sei se tá ficando muita loucura, mas é, eu acho que é muito freudiano também essas histórias. Essas relações familiares são muito freudianas. Então, de você querer muito ser o outro e essas coisas se confundirem em você querer o outro, né? Essas coisas se confundem, né? Então acho que tem muito a ver com o Loki nesse final. E depois, quando ele tá morto, ele vê primeiro 4 figuras, né? As E, silhuetas eram a família dele. Isso e as silhuetas são a dá família para deles, depois reconhecer. elas vão ali virar os monges. Então, é aquela dualidade, né? Tipo, talvez ele abraçar um pouco mais da personalidade família, ou dessa personalidade, tentando construir uma personalidade dele própria. Então, a gente chega ao final de 8 episódios e a gente não conhece quem é ele de verdade, porque talvez não exista um ele de verdade. E isso é muito interessante, isso é muito interessante. E ser ele justamente o personagem que quase morre da família, né? É também muito simbólico. Então, para mim esse foi fantástico. Em relação a esse personagem que eu não dava nada, o que o Mike White conseguiu fazer pra mim é fantástico, realmente. Depois chegamos pra mim quem é a melhor personagem dessa temporada de The White Lotus, que é a personagem da Carrie Coon, a Laurie. Pra mim, a melhor personagem dessa temporada. Ela passou, acho que pelas coisas mais legais ao longo da temporada, não teve, assim, momentos de grande enrolação, realmente acho que aconteceu tudo que aconteceu no ritmo que deveria acontecer, ela e todas as amigas, tanto a Kate como a Jacqueline, tudo aconteceu no momento que deveria acontecer, até chegar nesse momento do jantar e ela ter esse monólogo, né, eu Sim. acho que M-tape dela aí. o M-Tape, ela pra mim ganhou o M, ela é a atriz de The White Lotus que vai ganhar um M, é a Sim. Carrie Coon. Sim, sim, Porque sim. o que ela fez nessa cena, o que ela fez durante a temporada inteira, né, obviamente também. E o que ela fez no episódio 7, né, quando ela sai e ela tem aquela cena saindo do quarto do Alexei, que ele pede as coisas pra ela e tal, e ela Não, percebe. não, Alexei a- não, um dos É o amigos Vlad? dele. Não, é o outro. O Vlad é o Porque tem o careca. Alexei e tem o Vlad. E tem aquele outro também, um baixinho. O Aí ela. Valentim é o do motel. Desculpa, eu confundi o Alexei com o Valentim. É o Alexei mesmo. Que ela pula da janela, muito bom. Pula. Então, Mas, mano, é muito bom.
Ela está muito boa nessa série e Sim, tudo que ela percebe ali no final, ela fala: "Pô, eu passei, tipo, todos os dias da viagem triste", mas é isso, ela encontra uma felicidade ali no final que vai vir com o tempo. E acho que relaciona muito com o nome do episódio, que é o Amor Fati, que a Chelsea, ela fala, né, no final, e no final não, ela fala no meio do episódio, assim, que é o amor ao destino, né, tipo, independente do que as coisas aconteceram ou não aconteceram, é o amor ao que está acontecendo, ao destino realmente. E ela fala isso: "Pô, tipo, vocês têm vidas perfeitas, mas, eu estar com vocês é importante. Eu estar aqui, passar esse tempo com vocês é importante, mesmo que eu tenha passado momentos tristes aqui, vários momentos tristes, com o tempo essas coisas se curam". E É ela falou lindo. também que ela tinha como religião essa questão do trabalho, que ela se dedicou tantos anos, e depois a questão da maternidade, né, e do casamento, ela entendeu que ela não precisa levar essas coisas assim como se fosse um dogma, né? Acho que o Sim, discurso dela é muito legal. E para mim, assim, coroa o núcleo delas, na minha opinião, como o melhor núcleo da temporada. Assim, com como as certeza. coisas são conduzidas, torna uma história muito bonita de amizade. Então, acho que foi muito legal. Foi um discurso muito bom mesmo. Você vê, assim, que a Trancos e Barrancos é uma amizade, assim, que elas se amam de verdade. E acho que o discurso da Carrie Coon foi muito legal. Foi tipo, e justamente, e a amizade delas é perfeita na imperfeição, sabe. Elas provavelmente, como qualquer pessoa, não conseguiriam ser aquela amizade que convive sempre, e tá tudo Sim. bem, é porque elas são imperfeitas e realmente a série E mostra são muito isso. diferentes, isso que é interessante também, né? E Elas e têm as similaridades entre si, mas a gente não vê, assim, ó, eu acho que alguma coisa que una as três, sabe? Que as três tenham em comum. Normalmente é não. uma que tem uma coisa em comum com a outra e tem uma coisa diferente das outras duas. E é isso interessante também, né? É super interessante, né, é uma amizade imperfeita e por isso elas são perfeitas, sabe. Elas se conhecem há tanto tempo que elas conseguem ver essas imperfeições nas outras, e conseguem expor isso da maneira talvez não correta, mas aí pelo menos expõem, né. E Que é é o o que que a muito Jacqueline fala, o que a né? Jacqueline fala. As pessoas E veem os meus erros superficiais, vocês veem os meus erros profundos. exatamente, é uma frase super engraçada que ela fala, mas é muito verdadeira, né. É tipo, são pessoas que conhecem há tanto tempo, que elas vão apontar na sua cara falando os seus erros, mas você sabe que outras pessoas não fariam os mesmos, sabe. Outras pessoas não teriam essa abertura e esse conhecimento de você mesmo, né. Eu acho que é muito bonito, assim, é muito bonito. E a própria Kate no final, acho que também tem um breve momento. Pra mim, a Laurie é a protagonista do núcleo. É claro, fica claro pra mim de que as 2 são coadjuvantes à narrativa dela, mas as 2 têm momentos também, porque é engraçado como não é essa cena específica, porque eu não encontrei a cena específica, mas, o olhar faz sentido porque eu vou falar. Eh, Lá no final, na última momento delas na série, a única pessoa que olha para o White Lotus de novo é a Kate, né, as 2 estão olhando pra frente, ou seja, pra volta à vida normal e tals, e a Kate olha de volta para o The White Lotus. Então, talvez seja um ponto, assim, de que a Kate é a mais engessada, então ela vai voltar pra esse lugar engessado de novo, e mesmo que ela goste, não tem problema nenhum gostar, ela goste desse lugar, assim, que ela participa, muito mais, dogmático e doutrinada dela, e muito mais fechadinho, né, no Texas e tals, mas ela foi a única que olhou de volta e talvez a gente tenha um pensamento, assim, ao longo dela de: será que é isso? Será que veremos ela em uma próxima temporada, talvez Eu quebrando acho um que isso é pouco bem disso?" legal a gente teorizar quem vai ser a próxima pessoa e qual vai ser o próximo lugar. Porque ela olha de volta para o The Wild Lotus. Eu imagino, talvez, ela voltando e a gente entendendo que a gente já entendeu algumas coisas, mas talvez de que ela não goste totalmente daquilo que ela diz gostar, né. Mas uma pessoa que teve a vida mudada nesse episódio de The Wild Lotus foi Belinda e seu filho, né. Exato, exatamente. Belinda que, né, fez jus, na verdade, às palavras de Paulo Freire, né? Porque o sonho do oprimido é se tornar opressor. Fez exatamente com o namoradinho dela ali da Tailândia, que eu esqueci o nome, o que a Tânia fez com ela, né? Inclusive, isso até me faz cogitar se não será ele a pessoa a voltar, mas acho
acho que seria muito repetir a história da Belinda, talvez. Sim. Mas eu acho que foi interessante essa reviravolta, porque a gente conhecendo o Greg, né? Ou o Gary, seja o que for, eu acho que a pessoa que a gente tinha mais a cabeça que poderia ser a vítima é ela, né? Ainda mais porque na última temporada quem voltou foi a Tânia e a Tânia morreu. Mas eu acho que foi interessante a Belinda ter esse final feliz junto com o filho dela, né? E eu acho que uma coisa bacana sobre ela apesar dela ser uma pessoa boa, ela ter os valores dela, a honestidade dela, como a ambição sempre teve ali com ela, né? E como ela deixa essa ambição falar mais alto, inclusive o filho dela Sim. também, né? Mas eu Sim. acho que essa dualidade da personagem entre os valores, ela ser uma pessoa boa e essa ambição que ela carrega com ela é muito interessante. Para mim, isso deu mais camada ainda para ela. Nossa, com certeza, sabe? Ela chegar ali no final e ser ela a pessoa que comanda, na verdade, a negociação, né? Então ela atua, ela joga e joga ali naquele final, falando de, não, nós temos que causar o medo. Se a gente quer que ele dê mais dinheiro, ele precisa imaginar que a gente pode estar instável, de que a gente pode fazer algo. E ele cai justamente nisso, aparentemente, né? Porque ele dá o dinheiro. Então, é brilhante. Eu acho muito bom esse arco da personagem da Belinda. A gente vê ela lá na primeira temporada, acenando, e daqui a pouco a gente a gente vai trazer isso também, porque ela fecha a temporada, e ela tá ali acenando, ela é uma funcionária do The Wild Loads, ela é enganada, e agora ela tá aqui negociando, aumentando o dinheiro de uma propina, né? Basicamente, pra não ficar calada sobre um crime, né? Então é muito bom, e depois, que nem o Austin falou, ela acaba fazendo exatamente o que a Tânia fez para ela também, com uma nova rica, ela tenta absorver os hábitos dos velhos ricos, uma coisa meio The Gilded Age, e é muito interessante. Eu realmente gostei muito desse final da Belinda, eu acho que é muito legal. E depois no final, ela ser a pessoa que fecha a série, né? Tipo, ela vendo ali as despedidas, né? Então ela tá acenando como ela acenou lá na primeira temporada, tanto na ida e tanto na saída da Tânia, né? É muito interessante. É muitíssimo interessante. Ela Sim. ser a E pessoa que até faz isso, é muito simbólico. nessa cena, eu acho que o olhar dela ela pode ter um pouco de tristeza, eu acho, mas acho que ela deixa isso, ela suplanta isso pela felicidade do dinheiro. Exato. E ela tomara que consiga o sonho dela, que agora tem dinheiro suficiente para tal. E eu acho que também fechamos a trama de Greg e Chloe, né? Fechamos. Descobrimos um fetiche bizarríssimo do. Eu Descobrimos fiquei. aí. Meu, quando a Chloe começou a falar que ele tem isso aqui, eu pensei, isso aí vai dar marapuca, isso aí vai dar muita, Eu muita também confusão. achava que era Marapuca. Mas realmente é isso aí, cara. Na cena final, ela começa a paquerar um cara, a cena pra ele, ele dá uma piscadinha e é isso E mesmo. é isso mesmo. Cara, A que gente loucura. imaginava que poderia ser alguma coisa relacionada à própria Belinda, né? Tipo, de armar alguma coisa pra ela junto com o Saxon. Mas não, era realmente ele tava afim de umas coisas. De um É, negócio diferente, né? de um negócio diferente, um negócio bacana. Então, gente, que loucura. Que É isso loucura. aí, né? Então ele continua aí aproveitando o dinheiro da Tânia, né? Ela que não estava aproveitando da maneira correta, ele tá aproveitando, né? Tá, agora ele vai. Ele vai viver na Tailândia aí torrando dinheiro, é a vitória da impunidade, realmente, né? Porque, E é isso. E a Chloe também, uma diva, né? Uma diva. sim, essa viveu. Essa espero que viva bem. Quem não viveu, por outro lado, foi a amiga dela. Casal, nossa, Chelsea e Rick. Gente, primeiro. Tenho muito a dizer sobre. O nosso vídeo já está longuíssimo, mas a gente chegamos só agora na morte da temporada, né? Nas As mortes mortes. da As temporada. mortes. Morreram 5 pessoas. Foram 5 pessoas foram mortas nessa temporada de The Wild Loads. Primeiro, É, o clichêzaço do Darth Vader, né? O inimigo ao pai, na verdade. e isso pra mim foi what the fuck. Não Isso precisava. Não literalmente não precisava. precisava. Tipo assim, foi só pra. Oh, meu Deus! O choque mais velho da história. Mas vamos lá, né? Vamos dar um recordatório assim. Então ele foi pra Bangkok lá com o amigo Frank. O amigo Sky Frank, Rockwell. inclusive, coitado, arruinou a vida dele. Ele tava lá bem. Ainda bem que no final ele foi pro monastério.
Porque, coitado, ele tava lá bem calmo, aí voltou a usar a droga, voltou a Voltou a beber. usar. Ele ficou loucaço, cheirando tudo. Ele foi pro mundão, cara. Ele foi de Nossa, coitado cabeça. do Frank. Eu senti dó do Frank. Mas então, o Rick vai lá pra Bangkok, se encontra com o Jin, o marido da Cita lá, faz uma ameaça que não dá em nada, porque ele percebe que ele já não precisa mais disso e não sei o quê, de que ele só queria dar o recado e tal, e volta. Primeiro, gente, que pessoa burra. Você vai lá, ameaça o cara, você joga o cara no chão, o cara que é um super mafioso. Aí você volta pro hotel dele. Isso pra mim me parece primeiro E burrice. fica de buena. Tipo, Aí vai é lá isso tomar o aí. café da manhã e depois fica andando. Aí, tipo, ele deixa a namorada dele lá, coitada, a menina ficou mal por ele. A Molina fala do amor fati, não sei o quê, tem esse super momento bonito dos dois se abraçando. Não, ele tinha acabado de falar, não, que a ideia é que a gente fique junto, não sei o quê. Aí, de repente, 10 na pata do cavalo. É, aí vai lá, abandona ela, fala que quer ir lá fazer a massagem, ou seja, fazer a terapia dele lá com a mulher. Aí a mulher fala que não, porque tá com o filho da Belinda. Aí ele encontra o Jim de novo, porque já tinha encontrado antes, e decide que vai matar ele ali naquela hora. Beleza, eu acho que tem uma justificativa, tipo, realmente ele percebe que ele não venceu essas coisas, que Não, ele dá um ainda puta tem essa, gatilho essa nele, o que o Jim raiva fala. e tal. Mas eu ouso dizer que foi um pouco ridículo. Ouso dizer. Eu não sei se é ridículo, o que eu não gostei foi esse negócio de, ele é o seu pai. Eu achei muito desnecessário essa parte. Então, por que colocar essa parte do ser pai, assim? E essa parte do Rick mesmo, não sei, eu acho que poderia ser algo diferente. É claro, eu vou tentar ao máximo não julgar pelo que poderia ser e pelo que foi. Pelo que foi, pra mim, o Rick é um burro. Ele é muito burro. Não, assim, realmente não fez sentido ele ter voltado pro hotel. Mas as coisas que o cara fala pra ele, tipo, quebram ele totalmente, assim. Então, ou ele se matava, ou ele matava o cara. Acho que ele Mas eu chegou a acho um que estado de quando ele nervo ali. chega ali, é uma situação de morte ou morte. Não tem o que fazer, sabe? O cara é o Sim, maior mafioso, ele vai deixar ele ir embora? Não vai. sim, Então, quando sim. ele foi confrontar o cara, pra mim já era impossível. Ele iria morrer ou Não, eu matar. acho que ele foi pra morrer ou matar mesmo. Eu acho que essa era a intenção. Acho que só realmente ele não contava que a Chelsea ia junto, entendeu? Mas aí é uma burrice dele, sabe? Tipo, o cara é um mafioso, sabe? Ele é dono de metade da Tailândia, como dizem aí na série. Você acha que a namorada do cara ia conseguir sair impune? Ele é muito burro, se ele pensa isso. O Rick, aparentemente, é um cara que é super do mundo do crime e tal, né? De que ele sabia. Então ele sabe como esse mundo funciona. E você acha que o Jin iria deixar ela ir embora? Ou a própria Citalá ia deixar ela ir embora depois disso? Eu acho que Meu, ele não tava raciocinando mais. Acho que ele tava tão transtornado que realmente ele agiu por impulso. Acho que é realmente isso. Assim, ele agiu por impulso. aí ele vai lá, né? Ela morre no tiroteio. E depois temos um momento que Gaitok vai lá e tem seu momento de heroísmo, né? E mata o Rick também. E o Rick morre ali nas águas, como a morte de The White Lotus, né? Tem que ser na O água. Armand morreu na água? Tô refletindo sobre isso. O monte morreu na água? Eu acho que o Armand morreu na água, não. Mas Ele morreu, morreu. como todo mundo em White Lotus. Porque então ele tem acho que uma expressão final ali de algo, assim, pelo menos talvez de entender as consequências das próprias ações e tal, né? Eu acho que é simbólico também de que ela morre olhando para baixo e ele morre olhando para cima. Eu acho que tem um Ying simbolismo ali Yang, que ela fala, né? que ela fala durante a série e tal. Eu Sim. acho que é simbólico, mas fiquei triste pela morte da Chelsea, porque É, coitada. coitado. Não Ela não merecia. merece. Ela foi a personagem mais pura dessa temporada, né? De The White Foi. Lotus. E ela, coitada, ela não tinha nada, sabe? Ela não tinha nada. Porque os outros personagens que morreram, né? O Armand, a Tânia, eles tinham ali os problemas deles, eles tinham ali as complexidades e tal, principalmente envolvido questões de classe, principalmente, né, nessas duas mortes. E aqui a gente não
tem necessariamente isso, né? É um pouco mais diferente. O propósito da morte em si é muito mais, e aqui entra um pouco, talvez um pouco da minha reclamação com esse final. A morte dela significa muito mais ao Rick do que a personagem dela em si. Exatamente. Ela acaba que serviu como uma escada apenas. E é triste E ele isso. morrer também esvazia. Porque, vamos lá, se a morte dela está sendo usada como escada para ele também morrer, também não esvazia nesse sentido? Eu acho que não, porque ele tem um momento final, que é ele olhando. Ele tem o momento dele final que a gente entende todas as coisas. Ela tá olhando pra baixo, a gente nem vê, tipo, ela é um cadáver. Ele não é um cadáver, tipo, em nenhum momento ele é um cadáver. Porque ele tem expressão, né, tipo, ele tem, a expressão dele é de choro e tal. A ela não foi devido o mesmo, sabe? A Não expressão sei dela se ela final é precisava ter tipo, morrido. pra mim a morte que eu mais desgostei de The White Lotus no geral foi a dela. Tipo, a da Tânia e do Armond eu acho que são mortes muito mais impactantes e servem muito mais ao propósito da série. A da Acho que Tânia, então, chocante, né? E a da Tânia é muito mais chocante e é muito legal, né? Porque é uma Eu não morte what senti the o fuck, mesmo. assim. Porque, tipo, tá tudo bem, e eu acho que eles tentaram replicar esse sentimento com a morte da Chelsea. Tipo, tá tudo bem, já passou a tempestade, e de repente acontece, sabe? Tá tudo bem, ele conseguiu fazer o impossível, matou os dois capangas do carro, não tomou nenhum tiro. Quando você vira, ela morreu. E a Tânia, a mesma coisa, conseguiu escapar ali do barco, quando tava no finalmente, escorregou, bateu a cabeça E morreu. e morreu. Já diria Didi, né? Grave. E esse Mas, núcleo? gente, a gente fez 1000 teorias de não sei o quê, Ela estava que envolvida na a gangue do Mo Valentim. que estava envolvida. Ela fez discursos estranhíssimos no 7º episódio, falando de De que na coragem. vida tem que ter coragem. Ela basicamente falou que na vida a gente tem que ter peito e tal, pra fazer as coisas, uma coisa meio Carminha. Aí depois ela só era isso mesmo, era a filosofia de vida Ela dela, era serviu essa, como né? uma escada para o Gaitok, que se provou uma pessoa também meio covardona, né? Uma Porque pessoa e se ele volátil, né? tivesse, se ele tivesse coragem, ele teria ido até o fim ali do esquema do Valentim. Mas ele foi pelo mais fácil. Foi lá, tirou um cara, o cara tava todo derrotado, acabado já. Não, e ele, tipo, se mostrou uma pessoa de convicções fracas, né? Porque ele não conseguiu comprar nenhum dos dois lados da personalidade dele. Isso eu acho legal. Isso eu acho bem legal. Então, no final, eu sinto que foi um núcleo bacana. Eu sinto que eles nos prometeram mais do que entregaram, mas em relação ao personagem dele foi bacana, porque a gente Sim, percebe que o dele coração sim. dele é um pouco quebrado, no sentido de ele tá ali nesse relacionamento e ele percebe que ele não concorda em nada com a filosofia de vida dela, né? Tipo, ele tem uma filosofia de vida totalmente contrária. É, Então ele não por denuncia o exemplo, Valentim. enquanto o Loki ele se influencia, o Gaitok é influenciável pela relação Exato. dele com a Mock, né? Porque ele acredita em uma coisa, mas ela não. Eu acho que tem que ser isso. Ele vai nesse caminho. Quando ele tenta novamente, ele vê que ela perde o interesse, ele já muda o caminho de novo. Então, ele é refém. Exato. Ele é uma pessoa extremamente volátil, né? Que nem o Loki é também. Então, aí ele mata no final, muito motivado pela se estar lá. Vira depois o cara, ele vira o bonzão, né? Ele vira meio que o herói ali do final, né? De The White Lotus. Só que contra tudo que ele acredita, de verdade, né? Então, ele não compra nenhuma das duas partes, porque até depois, aí agora a imagem final dos nossos slides, não da série, mas o Valentim continua ali e provavelmente também aplicando seus golpes. Então, então é isso, né? Tipo, ele não compra nenhum dos dois lados do que seria talvez a personalidade dele. E é isso, né? Ele Então, tem no final tem. as cenas finais, assim, uma coisa meio novela, né? Todo mundo contemplando o horizonte, uma felicidade, e os dois corpos ali embarcando no avião. Exato. E é isso. Essa é a terceira temporada de The White Lotus. Uma temporada muito boa. A gente falou Sim. mal e falou muito bem aqui.
Sim, por exemplo, o Tim que a gente comentou, eu acho que apesar de ser um personagem que não tem tanta evolução, o Jason Isaacs é um ator tão bacana, assim, sabe? Que a gente gosta Sim, tanto que foi bom acompanhar essas loucuras dele, essas loucuras que a série traz, essa coisa de ter trazido o Greg de novo, a tensão que isso gerou, e essa expectativa que a gente já tem de saber quem vai morrer também, acho que é um tempero nisso tudo, né? Então, acho que a fórmula ainda funciona. E na sua sim. opinião, quem você acha que pode voltar? Já comentamos dois nomes aqui. E você vê mais alguém possível que possa voltar? Meu, pra mim a Kate é a mais possível, mas depois a Cita lá, porque eu acho que ela é uma personagem interessante a Cita lá. Seria diferente, seria bem interessante. Ela, de repente, dando, tô viúva, preciso, sabe, dar uma fuga aqui, tentar, sabe, Aí uma até coisa o assim. próprio Guy Tok poderia voltar, a gente já vê um pouco ele diferente, ele como segurança dela. Podia ser interessante. Vamos ver se eles vão trazer já dessa temporada alguém, né? Porque resgataram da Pode ser da primeira. segunda, né? Pode Pode ser da ser a segunda. assistente da Tânia, mas eu acho que linkar sempre com o look É, dela não linkar foi. sempre com a Tânia é um problema, né? Eu É, acho que se trazerem a Megan Fai de novo, ai, pra mim seria o mais icônico. seria interessante. Seria Ela, interessante. pra mim, é o mais icônico. Ela talvez, assim, como Ou a Aubrey recém-divorciada. Plaza. É que a Aubrey Plaza é muito protagonista, eu acho, né? Mas, mas eles trouxeram a Tânia, né? Fatos. Dá Então. pra trazer, né? Mas eu acho que seria. Na segunda temporada também tem bons nomes. E eu gostaria que fosse no Brasil. Ou na Então, eu América ia do falar Sul, sobre pelo isso. menos. O que eu tava pensando? Eu pensei em três lugares possíveis, né? Porque eu acho que eles não vão repetir continente. Tudo bem, a América é um continente só, mas vão pensar América do Norte e América do Sul. Eu acho que pode ser ou Austrália, ou A Austrália tem Egito, cara. ou Brasil. Pra mim é um desses três. Austrália, Ou Egito ou Brasil. México. México eu acho bem Ah, mas se for provável. México não vai ter Brasil. Por isso que eu não quero. É, fatos. É porque é a América Latina, né? Como se fosse tudo a mesma coisa. Na visão deles é. Mas eu acho o México forte pra visão dos Estados Unidos. E é um público Pior que que sim. O é público vendável, latino né? lá é muito forte. Assim, mexicanos, né? Então eu acho que é bem provável. Mas a Austrália também tem muito australiano. Ah, mas podia, né? Brasil ia ser icônico, com Fernanda Imagina Torres Rio de como Janeiro. manager. Nossa, sim, gente, ia ser muito bom. Ia ser Inclusive muito o bom. manager, o Fabian, dessa temporada, é bem ruinzinho, né? Tipo, bem flop. Não, é o pior Nunca vai manager. ser a Armond e a diva da segunda temporada. Nunca Vanessa, eu não serão. lembro o nome dela. Eu lembro que é a Sabrina Impatiore, a atriz. Boa. Não, mas eles eram muito bons. E ele, coitado, é muito apagado. E eu acho que ele ficou apagado também por conta que ele é o manager, mas ele não é a figura de maior autoridade do hotel. Por conta assim, Não, tá lá. Então acho que isso acabou apagando ele um pouco também nesse sentido. apagou, infelizmente, porque ele poderia ser muito mais. Faltou nessa temporada isso. Faltou Mas muito. foi uma ótima temporada, Sim. muito grande. Comentaremos sobre essa série lá no M, provavelmente. Então Ah, não com esquece de se certeza. inscrever, deixar aqui nos comentários qual foi o seu núcleo preferido. Ah, e você falou, qual foi seu personagem? Você não falou qual foi seu personagem favorito dessa temporada de The Wild É Lotus? verdade. Eu gostei muito do Tim. Acho que talvez tenha sido ele, pela loucura toda. Pelo Lorazepam, em Não, dia. que era muito engraçado ver ele totalmente dopadaço, cara. Eu achava muito bom. E é isso. E no final da série acabou, né? O frasquinho, né? Uma hora. Não, sério, parabéns pra Victoria, cara, porque aquilo tudo derrubou um leão, cara. Ela planejava Nossa. realmente. Nossa, como ele não foi derrubado, isso é um milagre, porque, meu Deus, gente, aquilo Eu dá acho uma que overdose bacana. os nervos deviam estar tão coisados que aí, sabe, Deu balanceou. aquela diminuída, né? Sim. Mas então é isso. Não esquece de se inscrever no canal. E o que dizemos no final? E você deveria estar maratonando. Tchau, tchau.